Coloca para mim no telão, pode sentar. Coloca Isaías 1, versículo 19. Livro de Isaías, capítulo 1, versículo 19. 1, 19. Capítulo 1, 19. E já vai procurando Deuteronômio 30, 19. Deuteronômio 30, 19. Se quiserdes e me obedecerdes, comereis o bem dessa terra. O que está escrito aí? Se. Muito bom. Vamos lá? Deuteronômio 30, 19. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Os céus e a terra hoje ponho por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Põe o 20. Amando ao Senhor teu Deus, e dando ouvidos à sua voz, e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida, e o prolongamento dos teus dias, para que fique na terra que o Senhor jurou aos teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhe havia de dar. Pronto. Aí está o segredo, que hoje eu quero discorrer com vocês. A nossa vida está nas nossas mãos. Não depende absolutamente de ninguém as nossas decisões e as nossas escolhas. Deus nos deu o direito de querer. Isso se chama livre-arbítrio. O direito de querer, o direito de não querer, o direito de decidir, o direito também de não decidir, o direito de fazer e também o direito de não querer fazer. Deus nos deu essa possibilidade. Aonde eu quero chegar com isso? Tem muitas pessoas que vivem a vida cheia de tristeza e cheia de infelicidade. Se você perguntar para essa pessoa se ela é feliz, ela sempre vai ter um motivo para dizer que não. Todo o tempo da sua vida, ela vai estar sempre triste, aborrecida. Um dia com o esposo, outro dia é que a seleção brasileira perdeu, outro dia é porque o filho respondeu, outro dia porque estava sozinha, outro dia porque tinha muita gente, um dia porque está muito quente, outro dia porque está muito frio. E a pessoa vive infeliz a vida toda. Você sabe que felicidade é uma decisão? Ser feliz é uma decisão? Amar não é um sentimento que nasce no coração. O amor é uma decisão. Sentimento é paixão. Muitas vezes o amor começa através de uma paixão, de um sentimento, de um arrepio, né? De um prazer de estar junto. Mas o amor é diferente da paixão. O amor, a gente decide permanecer apesar da imperfeição do outro. Aquele que vive somente na paixão, quando alguma coisa não dá certo, ele simplesmente vai embora. Mas quem ama, permanece. Quem ama, sempre vai continuar amando. E todo o tempo decide amar. Então, se nós culpamos as pessoas que estão ao nosso redor e ao nosso derredor por conta das nossas dores, nós estamos agindo de uma forma que não teremos jamais a felicidade. Nunca vamos ter. Porque a felicidade é uma escolha minha. Eu estava ministrando os meninos numa devocional à noite, lá em casa,
E eu falei que não existe amor que não tenha sofrimento. O amor é sofrer. Ou a palavra não diz que o amor tudo sofre, que o amor tudo suporta, que o amor tudo espera, que o amor tudo crê? Sim ou não? Se não tem amor, tem sofrimento? Sofremos por amor, sim ou não? Por amar uma pessoa que nos ofendeu, sofremos. Por amar uma pessoa que está doente, sofremos. Por amar uma pessoa que muitas vezes está afastada dos caminhos do Senhor, está nas drogas, sofremos, sim ou não? Amar traz e gera em nós sofrimento. E assim como a felicidade é uma decisão, o sofrimento também tem que ser uma escolha. Nossa, pastora, que doideira! Verdade, preste atenção. Jesus escolheu um sofrimento que gerou vida. Foi uma escolha dele. Ele escolheu entregar a sua vida para que nós tivéssemos o quê? Vida. E nós a tivéssemos com abundância. Sofrer, todos nós vamos sofrer. Tanto que a palavra de Deus, ela termina dizendo: a cada dia basta o seu maravilhoso. A cada dia basta o extraordinário. O que a Bíblia diz, pastor, em espanhol? A cada dia basta o seu mal. Em português diz assim, em inglês diz assim, em japonês diz assim. Então quer dizer que hoje nós tivemos coisas boas? Sim. Mas nós tivemos coisas ruins que aconteceram conosco? Sim. Uma dor. Eu ando muito com dor nesses dias. Eu falei até para o meu médico, falei: doutor, mudei meu sobrenome, eu era Falcão, agora sou Condor. Mudei de pássaro, saí para o Condor. Condor aonde? Com dor no joelho, com dor nas pernas, com dor nas costas. Quando a gente chega assim numa fase do Condor, então é isso aí. Mas, gente, existem coisas que sempre vão nos dar alegria, né? Você também mudou o nome também, de Madeira para Condor? Virou um pássaro agora? Xandão Condor. E a gente passa por o período das dores, sim ou não? Sim. Mas sabe que o sofrimento que nós passamos, ele não é 100%. Existem coisas boas que aconteceram no dia de hoje. Sim ou não? Eu estou com dor. Mas a minha filha e meu genro foram lá em casa e fizeram uma panceta torradinha, que mesmo voando com dor, eu me deliciei. Amém ou não amém? Ela fez uma canjica. Falei: nossa, Jesus, está doendo, mas dá para mastigar, que com dor de dente eu não estou. Dor de dente hoje eu não estou. É ou não é? Desde a semana passada que eu resolvi trabalhar na roça, que eu estou com dor. Levanta, abaixa, levanta. Mas isso aí é porque a gente não faz exercício, né? Aí machuca mesmo, dói tudo. Mas o que eu digo para vocês, veja, a vida, ela todos os dias nos oferece bênção e maldição. Aonde que a gente fixa os olhos? Aonde? Aonde? Na dor, não na panceta. Sim ou não? Existe o sofrimento na nossa vida que produz vida. Sim ou não? Por exemplo, uma mãe que persevera na oração pelo seu filho que está nas drogas, ou que está doente, ou que é rebelde. Uma mulher que persevera pelo seu esposo que está vivendo em agressão, ou talvez em adultério. Essa mulher, enquanto ela persevera, ela está
sem dor? Não. Ela está com dor. Mas ela persevera. Quando chega a recompensa, a dor dela gerou o quê? Quem de vocês, através de um sofrimento, através de uma dor, através de uma perseverança, através de não ter desistido, viu alguém viver? Um casamento viveu. Um relacionamento sobreviveu. Você sentiu a dor da traição, mas você decidiu escolher a bênção de manter o casamento e o pai dentro de casa, ou a mãe dentro de casa. Essa dor gerou o quê? Vida. Nós sempre teremos dores. Jesus, ele disse, no mundo tereis aflições. Nós vamos passar por aflições. Não tem como nós atravessarmos a vida sem enfrentarmos tribulações e aflições. Faz parte da vida, mas em todas essas coisas, nós somos muito mais do que vencedores. Sobre todas essas coisas, porque nós temos a presença do Abba em nós. O Abba não disse que nós não teríamos provações. O Abba não disse que nós não teríamos dia mau, pelo contrário, ele deixou escrito, a cada dia basta o seu mal. Então perdoe o hoje, porque amanhã vai ter outra coisa para você perdoar. Se livre de hoje, porque amanhã vai vir outra, e Satanás sempre vai estar investindo contra nós, todo santo dia, até o dia da nossa partida para a glória. Mas escolha a dor que gera vida. Porque quantos desistem do filho, não lutam por ele, e depois o vê num caixão, e vem a dor do remorso. E quantos desistem da guerra? A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força, e só os violentos se apossam dele. Significa que, mesmo que eu esteja com dor, mesmo que eu não esteja no meu melhor dia, eu vou prosseguir seguindo para o alvo, e deixo para trás as coisas que para trás ficaram. Prossigo, continuo. A dor não é a falta da presença de Deus. A dor é nós vivermos dentro de uma sociedade que muitas pessoas ainda estão no maligno. Muitas pessoas à nossa volta nos ferem, nos perseguem, porque não estão libertas. A nossa luta não é contra sangue ou contra carne, mas a nossa luta é contra principados e potestades. E nós somos aqueles que carregam a unção do poderoso, para quê? Para libertar, para curar, para sarar. Por isso Deus diz que nós precisamos entender que a nossa vida, ela deve ser entregue a Deus como sacrifício santo e agradável a Deus. Está doendo, mas eu estou adorando. Está doendo, mas eu sigo pregando. Está doendo, mas eu sigo acreditando. E quando com a dor eu me ofereço, a minha vida se torna um cheiro suave de adoração ao nosso Deus. Todos os dias tem coisas que vão dar certo. Todos os dias terão olhares que vão nos ofender. Todos os dias nós seremos oprimidos por alguém. Todos os dias alguém vai nos dar as costas. Mas precisamos viver não pelo que sentimos na vida e na manifestação das dores alheias. Porque quem nos ofende está com dor. Sim ou não? A dor de uma rejeição, a dor de uma dificuldade financeira, a dor de que nunca ninguém o amou. Sim ou não? E ele nos ataca com a dor dele. Guardar a dor dele na nossa é uma escolha nossa. Tem gente que olha o matrimônio, o casamento do vizinho e diz: como eu queria ser feliz como o meu vizinho.
Ué, ele decidiu ser feliz. Não quer dizer que a mulher dele não ofende ele. Não quer dizer que o marido não fica triste com a esposa. Mas a felicidade, o que é? É uma decisão. E não é uma decisão em ser feliz. A decisão da felicidade é em fazer feliz, é saber que a tua vida produz vida, que a tua vida produz restauração, que a tua vida produz felicidade, que a tua vida levanta, que a tua vida cura. Porque se nós não tomarmos a decisão de nós sermos felizes, seja em qualquer circunstância, sermos fiéis, seja em qualquer circunstância, adorarmos a Deus, seja em qualquer que for a circunstância, nós não seremos crentes espirituais ou filhos legítimos do nosso Abba. Você sabe que eu estava pensando, mas se Deus é Deus, então por que Deus nos permite sofrer com as dores do corpo, com as dores da alma, sofrer com os desprezos, com as tristezas, passar pelo vale, pelas montanhas que nós atravessamos ao longo da vida? Mas que Deus cruel é esse? Mas que Deus terrível é esse? Eu não quero esse Deus para mim. Só que é o seguinte, sabe qual era o sofrimento que nós iríamos ter? Você sabe o que estava predestinado para aquele que foi desobediente, que desonrou a Deus, que pecou, que desobedeceu? Todos nós estávamos condenados. Não havia juiz para nos livrar. Não havia um advogado que pudesse advogar a nossa causa. O pecado nos separou de Deus. O pecado nos trouxe para as trevas, para o reino das trevas, e não havia uma ponte para nos levar novamente. Aí então, alguém que não sofria resolveu sofrer. Alguém que nunca sentiu dor, resolveu sentir dor. Alguém que nunca adoeceu, resolveu carregar todas as enfermidades. E ele desceu da sua glória para nascer como um menino e sofrer por mim e por você. Preste atenção. E aí o que acontece? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós estávamos, por causa do pecado, condenados à morte. Mas Cristo Jesus, o nosso Senhor, decidiu suportar o mais terrível sofrimento que qualquer ser humano em todos os tempos jamais passou, para me salvar da eternidade com dor. Se Deus não tivesse nos colocado num corpo físico, e se Deus não tivesse colocado um espaço de tempo para que nós pudéssemos decidir entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição, para que nós pudéssemos decidir se nós queremos ser felizes ou queremos ser tristes, queremos ter paz ou queremos viver na raiva, no ódio, nós estaríamos automaticamente condenados a um sofrimento eterno, que nem se compara com o sofrimento de cada dia. Então Deus, Ele permitiu que nós vivêssemos a consequência do nosso pecado, enquanto estamos aonde? Na carne. Nem do nosso, muitas vezes, o maior sofrimento que a gente tem, não vem do nosso pecado, vem do pecado do outro que nos ataca. É o filho drogado que bate na mãe, é o pai alcoólico que chega em casa e quebra tudo, sim ou não? E nós sofremos muitas vezes por ataques externos, palavras pesadas, maldições. Mas pense bem, alguns de nós vai viver 89 anos, 90 anos, outros 70, outros 60, outros 30, outros 40.
Eu não sei quanto tempo eu tenho de vida, não sei quanto você tem, mas quando terminar esse sofrimento, você entra num gozo eterno. Não haverá mais morte ali, não haverá tristeza e dor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Então, o que você escolhe? Viver cada dia em adoração, apesar das circunstâncias boas ou mais que aconteçam com você. Olha a família da Thelma. Hoje está vivendo dor. Mas aonde eles estão? Na casa do Pai. Fazendo o quê? Agradecendo. Ele não está mais aqui, mas ele fez muito bem a essa família. E foi Deus que colocou ele na vida deles. A gente decide se vai se afundar numa depressão e vai dar um tiro na cabeça porque não tem mais ninguém, ou se a gente vem adorar a Deus apesar da nossa dor. Sofrimento é todo dia, mas a alegria é a decisão. Eu vou lutar, eu vou sofrer, eu vou enfrentar, mas este homem vai se converter, aleluia. Eu vou lutar, eu vou sofrer, mas Satanás não vai levar meu filho. O meu filho será chamado Filho de Deus e adorará o Pai. Aleluia. Nós temos hoje uma igreja mimizenta, cheia de mimimi. Nós estamos em tempo de guerra. Não é a guerra da conquista, porque toda sorte de bênção em Cristo Jesus já foi conquistada. Não é agora a guerra para vencer a Satanás, porque destronado, derrotado, exposto à vergonha pública na cruz, estão Satanás e todos os seus demônios. Mas existe uma guerra para nós tirarmos aqueles que estão cativos nos campos de concentração do diabo, que não sabem que são filhos. E nós temos que ir lá, como as forças aliadas de Jesus, e pelo poder do nome de Jesus, falar ao vício, saia. Falar a mentira, saia. Falar a doença, saia. E como nós vamos fazer isso, se nós ficarmos infelizes com a nossa vida? Apóstolo Paulo dizia: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ele não estava dizendo que ele podia curar, expulsar demônios, repreender. Ele estava dizendo: eu posso sofrer naufrágios, eu posso apanhar, eu posso ser preso, eu posso ser desprezado, eu posso passar fome, eu posso ser humilhado, eu posso tudo naquele que me fortalece. Porque a minha vida veio aqui para gerar vida. E até o dia de hoje, através das palavras de Paulo, quantos se convertem? Quem tem ouvidos, ouça. O que é ser feliz? Então, se eu tenho que sofrer, você acha que se você decidir, não quero mais saber de amar ninguém, cuidar da minha vida, decidiu, não decidiu? Você vai ser feliz? Vai ser feliz? Não vai. É pior ou é melhor? Muito pior. Muito pior. Nós não fomos criados para ser felizes. Nós somos instrumentos de felicidade. A Bíblia diz: em todas as coisas agradeça, não reclame, não murmure. Agradeça. Qualquer coisa que aconteça no teu dia, diga: Senhor, muito obrigado. Porque pode ter certeza absoluta que eu conheço meu Pai. E se Ele me manda uma prova, Ele já livrou eu de mais de 90% dela, deixou só uma brisa para mim. E eu quase fui com a brisa. Porque se a fúria das trevas pudesse nos tocar, não teria nenhum de nós vivo aqui.
Sim ou não? Se a fúria das trevas pudesse nos derrubar, ninguém estaria de pé aqui. Eu estou cansada. Trabalho com casa de dependência química durante 8 anos. Eu estou cansada. Fisicamente cansada. Porque não consigo estabelecer, né, pessoas para ajudar. Nós precisamos pelo mínimo de umas 4, 5 pessoas. Nós estamos em 2, levantando mais 2. Então esse período de treinar é cansativo demais, né? Não são muitas vezes preparados, não são acostumados a seguir ordens, né? Difícil, né, Máximo? Você fala A, faz B, você fala B, faz D, fala D, faz C. É complicado. Mas sábado chegou um garoto lá para internar um outro, o Emerson. E ele disse, não está lembrando de mim? Eu olhei assim, não. Ô mãe, eu sou o Emerson. Eu estive aqui há 4 anos atrás. E desde que eu saí daqui, nunca mais usei droga. Você sabe que é do sofrimento que gera vida. Quando você vai dar à luz a um filho, o que vem? A dor. Você vai implantar uma empresa, por exemplo, qual que é o primeiro passo? É você não pegar um centavo daquela empresa, investir tudo nela mesmo. Aí você que tinha um dinheirinho, que vivia de juros, agora você não pega nada, só pega comida. É um sacrifício, não é um sacrifício? Mas se você fizer o sacrifício, o que você vai colher? Frutos. Quem está entendendo? Frutos. Se quiseres e me ouvires, mesmo sendo muitas vezes moldados pelo sofrimento, muitas vezes forjados nos processos da vida, eu vou dar o melhor para você. Porque o nosso Pai, Ele sempre tem o melhor para nós. Mas temos que parar de ficar ouvindo balelas aí. Prosperidade vai vir? Vai. Vai vir. Mas não vai parar com o sofrimento. Tem muitos milionários que se suicidam. Porque dinheiro nunca tirou sofrimento de ninguém. Cada um de nós passa pelos seus vales. Cada um de nós sofre as suas tribulações. E isso é muito bom, não é ruim. Sabe por quê? Porque quando nós estamos sendo moldados, e quando nós nos vemos diante de circunstâncias, nós temos a escolha de depender de Deus ou de nos afastar dele. Mas quando nós dependemos de Deus e agradecemos, não está como eu quero ainda, mas já está muito melhor do que era no passado. De glória em glória, passo a passo, dia após dia, vencendo e vencendo, mais que vencedor, porque Deus fala, como a gente gosta de ouvir isso, a gente gosta, a igreja vibra quando diz, em Cristo nós somos mais do que vencedor, mas quem que vence? Quem luta? Tem vitória sem luta? O camarada sobe lá no pódio, recebe a medalha de primeiro lugar. A corrida levou 5 minutos. Ou 2 minutos a corrida. Ele sobe lá, ganhou o prêmio. Você acha que ele só correu aqueles 5 minutos? Aquele cara, para ganhar aqueles 5 minutos de corrida, aquele cara sofreu. Sofreu o ano inteiro. Comendo o que não queria. Fazendo exercício sem vontade. Treinando na chuva, no vento. O sofrimento dele gerou o que nele? A vitória. E quando nos amadurece a nossa fé, quando a nossa fé vai amadurecendo, quando nós vamos crescendo, deixando de ser crianças, a gente acaba deixando algumas coisas de lado.
quer ver um exemplo disso? Quando eu era solteira, que eu estava na casa do meu papai, eu queria comer uma peça de queijo inteira. E às vezes o meu pai comprava um queijo e eu e os meus cidadãos irmãos, ele vinha, comprava de manhã, quando ele voltava do trabalho não tinha mais, porque era queijo com pão. Quando tinha iogurte na casa do meu papai, eu comia 4, 5, bem rápido para não sobrar para os meninos. Alguma semelhança com vocês em casa? Concorda? Olha lá, os outros estão aqui, ó. Agora, quando eu virei mãe, eu olhava o iogurte da Noninho, tirava a tampa, degustava o gostinho e sacrificava o meu desejo para alimentar meu filho. É assim mesmo? Qual que é a diferença? Eu tinha vontade quando era criança, continuo tendo até o dia de hoje. Mas a diferença é que eu amadureci. E hoje, qual é a mãe que muitas vezes está lá, com o dente estragado? E o filho, 3 filhos com aparelho. Vai dando risada. 3 filhos com manutenção de aparelho. E ela deixa de comer alguma coisa que ela gosta. Né? Continua com o sofrimento, com a vergonha de dar um sorriso bonito. Porque ela quer ver os filhos dela. É ou não é verdade? O que significa isso? Quando a gente amadurece, a gente aprende a dar. A gente aprende. E olha, quer ver mais? O dente dela continua feio, continua quebrado, mas quando ela vê o sorriso dos filhos endireitando, ela se sente o quê? Feliz. Realizada. Por quê? Porque a maturidade diante do sofrimento, ai, nunca tem nada para mim. Oh, meu filho, melhor é dar do que receber. Melhor é amar do que ser amado. Sabe? Tem casais que se arrebentam dentro de casa. Por quê? Porque você tem que fazer como eu quero. Porque tem que ser do meu jeito. E a pessoa fica infeliz do teu lado. Oh, gente. Se você casou para fazer a pessoa feliz, para tirar o fardo das tristezas do coração, e não para trazer mais tristeza. Mas para você fazer alguém feliz, tem momentos que você vai ter que aceitar, ficar triste. Porque nem tudo vai ser como você quer. Egoísmo não está na lista de amor. O amor não é egoísta. O amor não arde em ciúme. E se você começa a arder em ciúme, começa a ser egoísta, pode ter certeza que Satanás entrou no teu casamento. Então, o que você precisa fazer? Eu tenho que sofrer. Os filhos casam, quando eles são nossos. Sim ou não? Quando eles casam, não são mais nossos. Aí, às vezes, a gente passa um Natal sem eles. A gente fica louco de alegre? A gente sofre. Parece que não é a mesma coisa, né, André? A gente fica olhando ali toda a vida, 20 anos, 23 anos, 25 anos. Eles sempre tiveram curta, minha filha, curta. Aproveita. Curta. Mas vai chegar o dia que ele diz assim, mamãe, eu vou viajar no Natal. E você vai olhar a mesa do Natal assim, não vai estar lá. Agora me diz uma coisa, você já imaginou se eu começar a não aceitar o meu sofrimento, de não ter ele, e começar a perturbar ele, para que ele brigue com a mulher dele? Só porque eu não quero que meu filho fique longe de mim? Eu vou destruir a vida do meu filho. Então é melhor eu sofrer a saudade do que eu causar uma separação. Sofrer é prova de amor. Derramar uma lágrima é prova de amor. E ser feliz é a prova do nosso amor a Deus.
Porque se Deus nos permitiu uma guerra, vamos guerreá-la. Somos mais do que vencedores. Se Deus nos prometeu a vitória, já é nossa pelo sangue do Cordeiro. Mas vamos parar de pensar que quando vim para Jesus eu não vou ter mais problema. Não, você vai ter vitória sobre todos os problemas que se levantarem contra você. 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 vão cair à tua direita, mas você vai passar pelo vale da sombra da morte. Porque a Bíblia diz, né? Davi dizendo, quando eu passar pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum. Então nós vamos enfrentar vale de sombra e morte. Mas o Pai está conosco. Nós vamos enfrentar a fúria dos nossos inimigos. Uau, o inimigo quer parar. O inimigo quer parar a gente, o inimigo quer parar. O inimigo quer colocar barreiras na nossa vida para a gente não avançar. Mas eu não vou parar. Por quê? Porque maior é papai que está comigo do que toda a força das trevas que se levanta contra mim. Está doendo, mas eu estou de pé. Estou cansada, mas o meu descanso está no Senhor. Eu não posso parar. Quem já entendeu? Está me perturbando o inimigo? O que o povo que estava reconstruindo os muros da cidade de Jerusalém, no comando de Neemias, eles perseveravam com uma espada na mão e com a construção na outra. E quando o inimigo chamava com distração, o que ele dizia? Eu não posso te dar ouvido, eu não posso conversar com você, porque eu estou fazendo, o que ele estava fazendo? Uma grande obra. Não se distraia e decida ser feliz. Felicidade é uma decisão. Sabe por que eu sou feliz? Não é porque eu não tenho luta, não é porque eu não tenho dor, não é porque muitas vezes eu não me sinto sozinha no meio de uma multidão, porque ninguém consegue entender a minha dor, né? A visão que eu tenho é grande e às vezes eu arrumo problemas muito grandes para mim, às vezes eu me sinto sozinha no meio da multidão. É difícil explicar o que está aqui. Na tua vida também é assim, tem momentos que você está cercado de pessoas e está sozinho no meio da multidão, sim ou não? É verdade ou não é verdade? Eu não consigo, mas uma coisa eu sei. Aquele que não poupou nem o seu filho por amor de mim, e o entregou para morrer por mim, ele não negará coisa alguma, se eu permanecer firme e feliz em cumprir a minha vida adorando a Ele. Pronto. Se você quiser ter o melhor casamento do mundo, é só tomar a decisão de fazer teu marido feliz e agradar ele. Se você quiser ter um casamento feliz, é só você tomar a decisão de agradar a sua esposa e acabou. Vai sofrer? Vai. Claro que vai. Vai ter o dia que você vai agradar ela, ela vai morder teu dedo. Vai ter o dia que você vai agradar ele e ele vai virar as costas para você. Mas, o quê? Permaneço, persevero, não perco o foco. E o que acontece? O inimigo perde a vitória. Amém? Quantos dias vai vir sofrimento? Quantos dias vem sofrimento? Às vezes está tudo bem na tua vida. Tudo bem, você está feliz, acordou bem, dormiu bem, comeu bem. Você recebe um telefonema. E esse telefonema vai te trazer dor. É a verdade ou não é? Aí você escolhe se você vai ficar triste o dia inteiro, ou se você vai orar sobre a tristeza e vai dizer, Senhor, mas como eu venci tudo isso no passado, eu sei que o Senhor está comigo. E se veio essa batalha, então em nome de Jesus eu vou orar e vou vencer. Todo mundo quer chegar no pódio. Todo mundo quer receber a medalha. Mas a maioria das pessoas param porque dói. Param porque tem que renunciar. A felicidade
É uma escolha. E para ser feliz, muitas vezes eu tenho que renunciar. Você pode ter razão e morrer sozinho. Mas você pode abrir mão da razão e não abrir mão da família. Você sabe que quando nós abrimos mão da razão em favor de algo maior, mais tarde as pessoas descobrem que você tinha mãe, você tinha razão. Quem já ouviu isso? Meu Deus, amor, você tinha razão. Já aconteceu com você? Você tinha razão. As pessoas não acreditaram, duvidaram, mas no final elas mesmas voltaram. E você abriu mão, ficou quieto, deixou passar. Depois elas voltaram. Se eu tivesse te escutado. Quem já escutou essa? Se eu tivesse te escutado. Sabe o quê? Você não abriu mão da tua razão, manteve-se desobediente, mas depois voltou na pessoa e disse: você tinha razão. Não brigue pela razão. Se você tem razão, eles mesmos vão voltar para dizer que a razão era sua. Eles saem cheios de razão e eles voltam. E quando eles voltarem, eles vão encontrar uma mãe orando, um pai orando, uma esposa orando. Está tudo bem, mas graças a Deus que você voltou. Eu estava esperando você voltar. Agora tem gente que por conta da razão destrói família, destrói amizade, destrói trabalho. Felicidade, Jamil, é uma decisão. Sabe uma frase que eu sempre digo, e aqui eu termino? Eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu já tenho muito mais do que eu mereço. E eu não tenho tudo o que eu quero, mas Deus não está me devendo nada. Quem está entendendo? Deus não me deve absolutamente nada. Eu estou plena, feliz e certa que até as dores que eu sinto hoje vão gerar frutos amanhã. E o que você vai fazer diante dessa palavra? Continuar fazendo as escolhas erradas? Entendeu, Elai? Tem jeito, a gente sofre a vida inteira. Eu estava falando sobre o sofrimento do ímpio. A gente sofre e depois conta o testemunho. Sofre e depois conta testemunho. Sim ou não? A gente sofre. Depois, irmão, meu Deus, a minha mãe se converteu. Irmão, meu Deus, o meu pai se converteu. Irmão, sabe aquela causa? Deus me deu vitória. Oh, meu Deus. É assim ou não é assim? Quem concorda comigo, levante a mão. E o sofrimento do ímpio? Que não acaba nunca. Que não tem vitória. Muitas são as tribulações do justo. Mas o Senhor, pega esse versículo para mim, achei. Muitas são as provações, as tribulações do justo, mas o Senhor o livra de todas. Muitos são os sofrimentos do justo, muitas são as dores do justo. Procura aí para mim, põe no telão. Muitos são os sofrimentos, as dores do justo, mas o Senhor os livra de tudo. Quem achou? Achou aí? Cadê a Genilda? Muitas são as aflições do justo, mas o que está aí? O Senhor os livra de todas. Quantas são as aflições do justo? Aonde que você viu que você ia aceitar Jesus e nunca mais ia ter aflição? Mas aqui está escrito o quê? Olha lá, o Senhor está em letra maiúscula.
Muitas são as aflições do justo, mas o nos livra de todas. De quantas? Então, o sofrimento e a aflição que você está hoje, pode acreditar, você já está livre. É uma questão de dias. Sabe por que a aflição continua? Pergunta para mim, por que, apóstolo? Porque nós decidimos viver a aflição, ao invés de viver a certeza da nossa vitória. Estou em aflição, mas eu vou contar testemunho. Estou assim, mas é um tempo. Eu estou limpando o sítio, mas nós estamos num trabalheiro. É uma guerra espiritual. Para mim, aquilo é minha batalha espiritual. Eu estou organizando tudo, porque eu estou preparando para a festa da celebração da vitória. Eu sei, entendeu? Então, eu não estou focando no problema, ou na dificuldade, ou na derrota. Eu estou preparando a festa. Eu estou preparando a festa. O foco não está na dor, mas o foco está que a minha dor, ainda que esteja forte, e não só fisicamente, e não só emocionalmente, a gente cansa de guerrear. Tem hora que a gente está fadigado da batalha, sim ou não? Está sensível, mas eu decidi. Eu posso estar sensível, eu posso estar com dor, eu posso estar... Mas eu estou preparando o caminho para a grande festa. Então, mesmo que doa, eu sei que a minha dor tem propósito. E você? Como vê a tua dor? Não vê o propósito? Vamos parar de reclamar? Vamos deixar de ser crente, mimimi, e vamos começar a nos levantar como filhos ousados, que vão tomar das mãos do diabo filhos, filhas, famílias, que vão tomar toda a herança que é nossa, e que vamos vencer apesar das nossas aflições. Pode ficar de pé, e eu quero orar por você. Alabashuria, Ori cantaramashurianda lamai, Oriandaramashurianda lamai, Alabashuria. Sabe o que significa paz? Sabe o que significa paz? Sabe por que o Filho de Deus tem paz? Sabe por que o Filho de Deus ele tem paz? Ele tem paz porque ele já sabe o resultado da guerra. O resultado da guerra já foi declarado. O resultado dessa batalha já foi escrito desde antes da fundação do mundo. O Cordeiro já morreu. O advogado já está advogando. O juiz, que é justo, ele dará recompensa nessa terra 100 vezes mais, e no tempo vindouro entregará galardão. Podemos estar sofrendo por 30 anos, e quem sabe a gente vai sofrer mais 20, mas não haverá fim, o gozo pleno, a alegria completa, que nós teremos com Ele na eternidade. Estamos sofrendo, mas 90% do nosso sofrimento, muitas vezes, são a escolha de viver amargo, a escolha de não esquecer o passado, a escolha de querer ser o centro de tudo, egoísta, a escolha de não servir e querer que o mundo gire em volta de nós. Senhor, porque tu me fizeste uma mulher? Eu queria ser o sol, para todos os planetas girarem em volta de mim. Não, Deus não nos fez o sol, Ele é o sol. Ele nos fez mansos e humildes e servos, porque Ele disse: aprendam de mim que sou manso, aprenda de mim que sou humilde, aprenda de mim e você vai encontrar descanso. Porque Satanás, muitas vezes, quando nós continuamos ouvindo a voz do diabo e decidindo errado, Satanás já está batendo a carta de divórcio.
Satanás já está batendo o atestado de óbito. Mas Satanás não vai bater carta de divórcio para ninguém aqui. Porque nós vamos morrer para que a nossa família viva. Nós vamos negar a nós mesmos, as nossas próprias dores, para fazer com que o outro seja feliz. Eu sei que não está como eu queria, mas já está melhor que ontem.